Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Bruno de Geografia. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade, essa parte de rios, essa parte aquática, digamos assim, do nosso mundo, A gente falou na aula passada da importância dos rios, da importância da água, a gente já sabe, Mas a gente deu uma ênfase maior na questão de desenvolvimento de um local, A gente falou de características dos rios, Como os rios se comportam, a característica de um para outro. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade, vamos dar um complemento à última aula. Vamos falar das regiões hidrográficas, não só do Brasil, mas do mundo também. A gente sabe que o Brasil ele é rico com relação à água, quando a gente fala do termo água, a gente tem propriedade para falar, porque o Brasil é um dos maiores reservatórios de água do mundo. Então aqui a gente tem algumas características que eu listei aí, como 200 mil microbacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas, 12 regiões ali com um potencial muito grande, Como as baías do São Francisco, do Paraná e a Amazônica, no caso aí a Amazônica mais extensa do mundo, E majoritariamente localizada no Brasil. Então a gente tem a maior extensão quando a gente fala de regiões hidrográficas no mundo, O que é muito importante, Essa quantidade importante de bacias, permite que o país contabilize cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Então, 12% da água do planeta está na região brasileira, Então, a gente tem uma importância muito grande, não só para o nosso próprio desenvolvimento, mas também para o desenvolvimento de muitos outros países, tá? Para proteger esses reservatórios de água, o governo federal possui o programa de revitalização de bacias hidrográficas, Tem como principal objetivo, esse programa, recuperar, conservar e preservar as bacias em situação de vulnerabilidade ambiental, por meio de ações permanentes e integradas que promovam o uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais e a melhoria da disponibilidade de água e quantidade e qualidade para diversos usos, Então, toda essa parte aí que fala a respeito de água, para a gente entender a importância da água, tem um programa que faz o tratamento, que faz essa conservação, essa preservação da água e, em muitos casos também, a recuperação, por conta de alguns processos que acontecem nela, seja com a ação do homem ou não. Então, toda essa disponibilidade que a gente tem de água aí, seja na quantidade, na qualidade, é feita por um programa, Não só para o nosso próprio desenvolvimento, mas também para exportação também, tá? A gente tem aqui a listagem, das regiões hidrográficas que a gente tem no Brasil, Começando ali com a Amazônica, que é a mais importante, é a maior, digamos assim, mas também temos outras. Se a gente olhar aí as 12, a gente tem uma diversidade muito grande, percorrendo praticamente todo o continente brasileiro, Então, é uma importância tremenda a água pro Brasil, quando a gente fala de importância da água para o Brasil, a gente tem, digamos, como a principal fonte, A gente tem sim, é um país rico em diversas coisas, seja na cultura, seja na parte econômica, seja nos aspectos, Mas a água, de fato, é a fonte, a riqueza maior que o Brasil pode ter, Os rios são uma das mais importantes fontes de água doce, disponíveis da natureza. Os seres vivos não vivem sem água, E em razão essa dependência, o homem sempre esteve próximo a esses recursos. Grandes civilizações surgiram às margens dos rios e até hoje eles se desempenham um grande papel para a humanidade, Então a gente tem ali o surgimento, isso mais para a parte de história, das civilizações ali próximo dos rios também. Então desde o início a gente vê que os rios estão ali de fato enraizados no desenvolvimento do homem, Então a gente vê dali a importância. A gente destacando aqui nessa aula que é bem mais rápida, mais um complemento da última aula, os rios mais destacados, os rios mais importantes, digamos assim, do mundo. Claro que todo rio tem a sua importância, mas de fato quando a gente fala de rios, de regiões hidrográficas no mundo, a gente não pode deixar de citar alguns dessa lista. Começando com o Brasil, com o rio Amazonas, como a gente falou. Temos o rio Nilo no Egito também, que é muito importante, principalmente quando a gente fala aí com relação ao desenvolvimento do homem, ao início dos tempos, a gente sempre fala a respeito do rio Nilo.
Temos o Mississippi nos Estados Unidos, temos o Rio Paraná também no Brasil, que é muito importante. Temos o Rio Danúbio na Alemanha, o Rio Volga na Rússia, o Rio Ganges na Índia, que também é extremamente importante para o desenvolvimento da Índia também, tá? O Rio Hanghu, né, ou amarelo na China, costuma aparecer das duas maneiras, né? O mais popular ele é chamado de Rio Amarelo, né? O Rio Tigre e Rio Eufrates, que são localizados na Turquia. Esses dois aí últimos, principalmente quando a gente fala, né, do período ali de desenvolvimento, né, do período de início da economia, né, quando a gente começa a entender melhor como que a sociedade se desenvolveu, né, como as cidades se desenvolveram, a gente se adequa a esses dois rios aí. A gente tem matérias que falam a respeito, né, quando a gente entrar mais à frente, né, no decorrer do ano ou nas próximas séries, né, quando a gente falar a respeito de Oriente Médio, né, quando a gente começar a falar dessas civilizações, início das cidades, a gente vai lembrar desse rio Tigres e Eufrates, né, que são extremamente importantes, tá? Espero que a aula de hoje tenha sido bem tranquila, bem prática. Ela é bem mais rápida, né, um complemento da última aula, para a gente estar fechando esse ciclo aqui a respeito de rios. E na próxima aula a gente vai dando continuidade e falando a respeito de toda essa parte natural aí que a gente tem no nosso planeta, tá bom? Até o próximo vídeo.